A gente acompanhou com muita atenção, e foi obrigado a acompanhar com muita atenção, esse episódio envolvendo a importação de arroz para o Brasil. Acho que nunca se discutiu tanto a importação do que quer que seja. Talvez na fase em que o Brasil tinha uma dependência internacional de petróleo, a gente discutia a importação de petróleo, mas o Brasil hoje é exportador de petróleo. Petróleo rivaliza com a soja hoje para ser o produto número 1 de exportação do Brasil. Que mudança, que coisa incrível. E o Brasil tem uma produção de arroz suficiente para o seu consumo interno. O Brasil, de repente, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o governo federal, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, responde para eles, né? Não sei por que não é o Ministério da Agricultura, mas vá lá. O presidente da República, todo mundo se envolveu nessa discussão, vamos importar arroz. A Confederação Nacional da Agricultura diz, não precisa importar arroz. Os produtores dizem, mas não precisa de arroz, a gente segura. Ah, mas o arroz subiu de preço, mas a batata também subiu de preço, uma barbaridade. Nós vamos importar batata? Não, então vamos importar arroz. Então tem uma discussão e tem uma outra discussão envolvida na importação do arroz. Porque a importação do arroz se dá por meio de pregão eletrônico. E o sistema é montado de um jeito que quem vai comprar, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é o governo, ele não sabe quem vai vender. E não é que ele liga para 3 pessoas e fala, você pode me vender arroz? Não é isso, não são produtores de arroz que estão vendendo arroz. São empresas que entram no sistema, acompanham os leilões que vão acontecer, se cadastram, preenchem os cadastros, se qualificam ou estão qualificadas aquelas que preenchem os requisitos necessários. Não tem uma empresa que deixe de preencher os requisitos necessários. E quando sai a lista dos vencedores, pá, vem uma surpresa. Uma das empresas é uma loja de queijo. Você fala, mas como uma loja de queijo vai conseguir importar centenas de milhões de reais em arroz? Como é que vai fazer um negócio desse? Então, essa é uma outra discussão. Quer dizer, que raio de sistema de pregão eletrônico é esse? Que, de duas uma, ou tudo bem, essa loja pode importar, e existem meios para eles fazerem isso. Eles conseguem fundos e recursos para fazer isso. Tem laranja por trás, não tem laranja por trás, tem uma empresa sólida por trás, tem um parceiro, tem um contrato de mútuo que ela fez com alguém. Isso tudo vai ter que ser investigado. As empresas envolvidas, citadas, têm uma ligação com um funcionário do governo que foi demitido. Na verdade, com um parente do funcionário do governo que foi demitido. Mas como isso? Como é que pode ter acontecido um negócio desse? Bom, esse é o lado policial da história. Mas tem o outro lado, que é a decisão do governo de vamos importar arroz. A decisão do governo de tomar uma medida de força, que o mercado disse que não era necessária. Eu não estou aqui querendo dizer que o mercado, tem gente que fica incomodada com isso, né? Fala o mercado e acha que, quando está falando mercado financeiro, a Juliana Rosa fala muito do mercado financeiro. Quando cita o mercado financeiro, as pessoas imaginam que a gente está falando de 4, 5 bancos brasileiros. Não é isso, não. Quando a gente fala de mercado ou mercado financeiro, a gente está falando de um conjunto de decisões que são tomadas por milhares e muitas vezes milhões de pessoas. Quando o dólar sobe, não é porque 2, 3 resolveram enfrentar o governo, 2, 3 não gostam do Aloysio Mercadante, 2, 3 não gostam do Fernando Haddad, 2, 3 são contra o PT. Não é nada disso. O mercado, quando o dólar começa a subir, e por razões brasileiras, porque tem as razões internacionais, o dólar sobe por razões variadas. Ninguém, quando começa a cotação do dólar, tem uma pesquisa que diz por que está subindo? Aperte 1 se for porque a taxa de juros nos Estados Unidos não baixa. Aperte 2 se você tiver com medo da inflação brasileira. Aperte 3 se você não acredita no arcabouço fiscal. Não é assim. As explicações vêm depois de um movimento. Então, o dólar sobe, a inflação futura sobe, as projeções vão mudando. Não é porque 2 ou 3 querem, não. Porque uma coisa chamada mercado, que envolve o mercado financeiro, as pessoas tomam decisões, os departamentos financeiros das empresas, que têm que proteger o seu capital,
Tudo isso produz movimentos. Eu costumo dizer que o mercado equivale a uma árvore daquelas do Pantanal cheia de pássaros. Já usei essa imagem em outra ocasião. Cheia de pássaros. Aí, de repente, houve-se um estampido, pá! Seja lá provocado por quê? Um tiro, sei lá, um estampido, um barulho de motor qualquer. Os pássaros saem voando para tudo que é lado. Se alguém filmar, vai ver um balé, uma dança. Parece que os pássaros têm um pássaro-chefe que comanda. Vamos todos para o norte e é para já, e voando a uma altura de 122 metros. Não, cada um sai para um lado para se proteger, para seja lá o que for. Mas isso produz um movimento. E esse movimento, essa dança, é o resultado das várias decisões tomadas pelas centenas e centenas ou milhares de pássaros, que constitui o chamado mercado, no caso de pássaros. O mercado é a mesma coisa. Diante de uma informação, um monte de gente começa a tomar decisão. E isso mexe com o dólar, mexe com a inflação, mexe com a taxa de juros. Vamos tomar empréstimos, não vamos tomar empréstimos. Por que o mercado imobiliário, de vez em quando, começa a subir, né? Porque uma série de pessoas começa a achar que faz sentido apostar na construção civil. Tem horas que ele cai. Então, ouvir o mercado é sabedoria, porque o mercado é a iniciativa privada, o mercado é o setor que produz, o mercado é quem fabrica PIB, o governo é comedor de PIB. Então, ouvir um comedor de PIB, ouvir um glutão de dinheiro privado sobre decisões, não é talvez a mais sábia das medidas. Tem que ouvir também o governo, tem que ouvir o mercado. O mercado ele é controlado por instituições para não deixar também que se faça o que qualquer um quer fazer, não pode acontecer. Mas a Confederação Nacional da Agricultura não vai ficar, os agricultores vão ficar falando que não é necessário comprar, se for necessário comprar, porque senão vai ser uma confusão. Então, a verdade é o seguinte, um bom pedaço, mas assim, a maioria das propriedades, na casa de 80% da quantidade de arroz que o Rio Grande do Sul produziu, a maioria foi colhida. Tem muito arroz. O preço vai subir um pouco? Sim, o preço pode subir um pouco, mas o que os produtores estão dizendo é que essa entrada de arroz tabelado por um preço muito abaixo vai produzir um desarranjo no mercado, ou seja, é o governo entrando bem na escola antiga, quase que na lógica do vamos congelar, vamos tabelar, vamos controlar. E é isso que a gente precisa observar com muito cuidado. O intervencionismo. Eu quero uma indústria naval. Eu quero uma indústria automobilística subsidiada. Eu quero subsidiar o preço do petróleo com o dinheiro da Petrobras. Eu quero que a energia elétrica não suba. Eu quero importar arroz. Mas o governo tem o direito de tomar decisões desse tipo de forma autoritária? E foi o que aconteceu neste caso, que só virou um escândalo por causa da lojinha de queijo. Se não tivesse a lojinha de queijo, a gente teria dado amparo a uma intervenção, que é uma distorção, e a gente ficaria numa discussão mais ou menos teórica. Mas ela é muito prática. A intervenção estatal leva ao desajuste. E o desajuste desorganiza a economia. A ditadura desorganiza a política, a inflação desorganiza a economia. A taxa de juros elevada desorganiza a economia. São as doenças da economia nacional. E nós temos várias delas. A inflação querendo subir, mas os juros nas alturas. Juros nas alturas são consequência de um Estado desorganizado. Então, em vez da gente ver o governo tomando providências para resolver os seus abacaxis, a gente vê o governo se metendo no arroz. Mas ele tem um grande abacaxi para resolver, que é não cortar despesa pública. O Ministério da Fazenda tem uma agenda de debates sobre cortes, mas o que aparece é a agenda de ataque na produção de mais ideias para cobrar impostos das pessoas. Resultado, o Senado devolve uma medida provisória para o governo, dizendo que isso não pode.
Então, olha que vergonha. O governo está completamente perdido. Foi desmascarado, né, esse perfil intervencionista por causa de uma lojinha de queijo. Então a gente tem uma dívida de gratidão com essa loja de queijo. Porque graças a essa lojinha de queijo, a gente está vendo uma distorção em curso. Vamos ver como é que vai ser o leilão, se é que vai ter o leilão daqui para frente. Vamos ver se o governo não, sabe, se não cai a ficha, o governo para e conversa sério com o chamado mercado, né, com os produtores, e ouve o que eles têm para dizer. Eles não vão ficar multimilionários se não houver a importação. Não é isso. É bom senso. E está faltando bom senso nas relações do governo. Por quê? Porque o governo não está escutando ninguém. Porque o governo tem resposta para tudo. Até para explicar por que cancelou o leilão, as autoridades diante do microfone pareciam que estavam dando uma lição para o país. Pedido de desculpa não existe, estavam dando uma lição. O tom de arrogância do ministro da Agricultura, do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Um tom de arrogância. Quando, na verdade, o governo está errando, mas é erro atrás de erro, principalmente por causa dessa mania de eu tenho a resposta para tudo, eu vou interferir em tudo, porque eu sou a verdade e a vida. Isso não pode acontecer. Então, esse problema do arroz não é só um problema do arroz. O problema do arroz, ele denota, ele reforça, ele joga à luz num problema muito maior que o governo tem condições de mexer ainda. O governo começou em janeiro do ano passado, nós já temos 1 ano e meio de governo Lula, e é de se perguntar o seguinte: cadê as grandes transformações? A reforma tributária foi aprovada, mas a gente precisa da sua regulamentação, uma série de providências que precisam ser tomadas e que não foram tomadas até agora. Desajuste fiscal que tem que ser enfrentado. Eu dizia que o Ministério da Fazenda tem lá seus projetos, mas só aparece a parte em que eles tentam morder com a Receita Federal a perna da gente, com mais impostos. Mas vão ter que visitar os benefícios e é sofrido, é uma agenda sofrida, porque é uma agenda, não é aquela agenda que o governo gosta, como é o que o Lula fez anteontem, né? Reuniu o pessoal da educação e falou: vamos investir 5 bilhões no ensino. Tirado de onde? Então eles gostam de coisa que vai para cima, né? Prédio que vai para cima, coisa que leva água, eles adoram. Agora, ajuste fiscal é fundamental para o país crescer e não dá voto, tira voto. Então tira voto de olho na reeleição ou de olho na eleição de um aliado ou dos aliados para os governos estaduais, mais o presidente da República. A gente vê o governo não enfrentando as discussões essenciais. Popularidade é feita para gastar. Lição de casa é feita para quem não faz lição de casa, na hora da prova vai mal. Então, o problema é que nessa escola em que os alunos vão mal, no caso, os governantes vão mal, a gente é que paga a conta. E isso não está certo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.